Nós vamos direto a Brasília com imagens ao vivo do plenário da Câmara dos Deputados, onde, agora há pouco, o presidente da Câmara, Hugo Motta, chegou a chamar a análise do projeto de lei antifacção, mas as negociações, inclusive seguindo reclamações dos governistas, acabaram levando à decisão para a apreciação e votação do PL na terça-feira da semana que vem. Quer dizer, a gente diz aqui, essas cenas que vocês estão vendo agora são recuperadas. O presidente Hugo Motta estava até poucos instantes falando no plenário, mas o deputado Derrite também falou e concordou com o adiamento para a próxima semana. Como eu disse, os governistas também incomodados, insatisfeitos com essa que já é a quarta versão do projeto de lei antifacção. A primeira versão foi enviada pelo governo federal, a segunda apareceu em poucas horas das mãos do próprio Derrite, deputado Derrite, que também é secretário de Segurança Pública aqui em São Paulo, licenciado para ir tocar esse projeto. Uma terceira versão apareceu ontem à noite e agora uma quarta versão do projeto que finalmente acabou não sendo apreciado nesta quarta-feira, só na próxima semana. Jussara Soares está também conosco já aqui. Jussara, enfim, será que o Hugo Motta fez uma tentativa real ou era apenas para tirar a temperatura do plenário? Olha, Thaís, esse é um projeto que tem sido bastante confuso. Eu estava conversando agora, até um pouco antes agora de voltar ao ar, com integrantes do Palácio do Planalto, também que estavam nessa expectativa se Hugo Motta ia ou não tirar da pauta esse projeto, porque é um projeto que o único consenso que teve até agora é que ele não era possível ele ser votado hoje. A gente viu direita falando sobre isso, o governo falando sobre isso, Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, onde Guilherme Derrite é o secretário de Segurança Pública, dizendo que o texto precisa estar maduro para ir para a votação, e Hugo Motta levou até agora essa decisão e acabou desistindo depois de Guilherme Derrite apresentar a quarta versão desse texto. E aí, Thaís, eu te conto o que eu apurei aqui com integrantes do governo, técnicos, a avaliação, tanto no Ministério da Justiça como também no Palácio do Planalto, e esse foi um termo que eu vi diversas vezes nos últimos minutos, é que a quarta versão do texto de Guilherme Derrite é uma lambança legislativa. O que eles dizem, que Guilherme Derrite tem corrido para apresentar esses relatórios e muitas vezes não prestando atenção na questão mesmo legislativa, técnica. Essa é a grande questão. A gente tinha mencionado também, Thaís, que o governo estava muito preocupado com a questão dos fundos, né, os financiamentos, que é para onde iriam os recursos dos bens apreendidos de facções criminosas, chamados perdimentos de bens das facções criminosas. Derrite, nesse quarto texto, ele até faz um ajuste. Ele vai lá e divide um pouco esses recursos. Diz que aquelas operações que forem tocadas pelas polícias dos estados e do Distrito Federal, que esses recursos sejam para eles, estados e distritos federais, e Distrito Federal. E aquelas operações tocadas pela Polícia Federal, que aí sim esses recursos apreendidos sejam enviados para o fundo da Polícia Federal, o FUNAPOL. Bem, o que acontece? Fui entender se essa mudança feita pelo Derrite, ela atendia o governo. E o que eles me dizem categoricamente? Não. A começar por um ponto simples. Segundo a Constituição, o fundo gestor da Segurança Pública é o FUNAD, que é o Fundo Nacional Antidrogas. No texto apresentado agora, nessa quarta versão de Guilherme Derrite, ele coloca no FUNAPOL. Então, tem até uma questão técnica ali. Então, por isso que eles dizem o seguinte, há tantas mudanças nesse texto de Derrite que vem sendo feito com tanta rapidez, por exemplo, só para citar, para a gente lembrar que a rapidez com que isso tem sido apresentado. Na sexta-feira, quando o Guilherme Derrite foi apresentado como relator por Hugo Motta, o presidente da Câmara, poucas horas depois ele já tinha apresentado o relatório, sem nenhum debate. E aí, depois, as versões foram mudando. Ontem, depois daquela entrevista coletiva, pouco tempo depois, já chegou a terceira versão do texto e hoje, depois de reunião com governadores, as reclamações do governo,
mais uma versão. Então, há uma grande crítica a Guilherme Derrite pelo esse assodamento. Inclusive, o próprio Tarcísio de Freitas, como eu estava te dizendo, e outros governadores também criticaram essa rapidez com que esse texto está sendo debatido. Agora, com esse adiamento, a expectativa, pelo menos, é que Guilherme Derrite possa conversar ali, inclusive ouvir juristas sobre esses pontos que têm sido questionados justamente sobre a questão jurídica e legislativa.